Fala aí galera, tudo bom? Aqui é o Zé Roberto do canal Tá na Veia o Futsal. Rapaz, eu vim falar um pouquinho da Liga Futsal Feminina, falar a classificação, falar dos jogos, se tiver também falo dos resultados. A gente tem que apoiar o futsal feminino, elas merecem, né? E eu vejo muita gente criticando o futebol feminino do Brasil, que acabou sendo eliminada, né, na primeira fase de grupos. E o que eu quero pontuar é o seguinte: gente, está representando o nosso país, está representando, está vestindo a camisa do nosso país. Então, vamos apoiar. Se tiver que criticar, critique, mas construtivamente. Porque quando você desqualifica a mulher como atleta, você não desqualifica uma mulher, você desqualifica todas. Então respeite. Se você não apoia, guarde para você e não critique. Guarde a sua opinião, entendeu? Porque elas precisam de apoio, mas elas também têm que buscar se dar oportunidade de evoluir, de buscar conhecimento, de chegar e ser as melhores, porque nós temos a melhor safra. A gente só não tem estrutura. Nosso país não investe. As escolas não investem no futsal, tá? Eu acho isso muito triste, muito ruim. E fica difícil de alguém fazer um projeto, patrocinar, fazer melhorias para tanto o futebol feminino como os demais esportes onde a mulher represente o nosso país, ou represente o clube que a gente torce. O que eu peço para vocês, um pouco de tranquilidade e apoio, tá? O futsal feminino nosso é muito forte e com certeza muitas dessas atletas vão para fora. Quem sabe futuramente vão estar jogando na nossa seleção de campo, futebol de campo feminino. E a gente tem que apoiar, tem que acreditar que é possível. Eu estou aqui, né, na classificação na Liga Feminina de Futsal, né, 2023, e vou dizer para vocês, até o momento, a classificação, né? Vou dizer o nome das equipes e vou dizer a classificação delas, né? Vamos lá. Taboão da Serra é a primeira colocada com 19 pontos. A segunda colocada é Londrina Futsal com 14 pontos. Logo atrás vem Stein Cascavel com 12 pontos, empatado com Leoas da Serra com 12 pontos também. E aqui em quinto lugar vem Barateiro, ADTB e São José Feminino de São Paulo, todos os três com 11 pontos, né? Cada um muda a posição por conta do saldo de gols, né? Então, vamos seguir aqui, né? Female em oitavo com 9 pontos. ADEF com 6 pontos. CERC com 6 pontos. Cianorte com 5 pontos. E com 3 pontos na lanterna, até o momento, Unidep Pato Branco. Vamos lá, vamos apoiar. Tá bem equilibrado ali, né? A equipe lá que está em último lugar, né? A Unidep. A gente torce que ela se recupere, que venha conseguir uma sequência de vitórias, né? Isso aí é falta de investimento, falta de oportunidade para as meninas, né? Mas acredito que elas vão se recuperar mediante ao dia a dia, né, de treinamento, de trabalho. É só confiar, elas acreditarem que podem, né? E vamos ver se tem algum resultado aqui, né? De alguns jogos desse fim de semana e falar a próximas rodadas também, né? Isso é muito importante para o pessoal poder acompanhar. Eu tenho visto que tem canais no YouTube que passam o futsal feminino. Isso é muito bom. Vamos apoiar, vamos torcer, gente.
porque elas precisam desse apoio, desse carinho, né? Elas se sentirem abraçadas e que podem fazer o melhor dentro do esporte, né? Vamos lá. Aqui, ó, teve 2 jogos ontem, né? Jogou Cianorte e Taboão da Serra. O placar foi 5-3 para a líder do campeonato, Taboão da Serra. No outro jogo também, um jogaço, onde aquela equipe que eu falei que era a última colocada fez um jogaço contra a equipe do Londrina, mas infelizmente ela saiu derrotada por 3-2 para o Londrina. E é isso aí, ela tem que confiar para buscar recuperação. Ela fez um jogo de apertado ali com a vice-líder, isso é muito importante, tá? Isso já dá para mostrar que, né, porque está em último, que vai ser a equipe que vai perder para todo mundo, né? E hoje, ó, tem continuidade, gente. Tem 2 jogos aqui muito bons, hein? Ó, às 15 horas, né? 3 horas da tarde, em Brasília, vai ter ADEF contra Stein Cascavel. E às 15 horas também, em Laje, Santa Catarina, Leões da Serra e Barateiro. Pô, grande jogo, hein? Grande jogo. Os 2 jogos são às 15 horas. Né? Não está dizendo nenhum canal aqui específico vai passar, mas se você buscar no YouTube, sempre tem um canal passando. E apoia as meninas, elas merecem. E ó, já vou dizer a rodada da próxima semana, hein? Para vocês, hein? Ó, no dia 12, sábado, a Unidep Pato Branco recebe o Cianorte às 5 da tarde, tá bom? Então vamos apoiar aí e torcer que ela se recupere em cima do Cianorte, né? A Unidep Pato Branco se recupere em cima do Cianorte. E aqui tem um jogaço aqui, ó, no domingo, né, dia 13, dia dos pais, 11h15 da manhã, em Taboão da Serra. A líder do campeonato, né, Taboão da Serra, vai enfrentar a Leoa da Serra. E vai ser um grande jogo também, hein? Quem puder assistir, chega e assista. Vamos apoiar o futsal feminino. Não só o futsal feminino, mas como o futebol feminino ou qualquer esporte que tenha as mulheres participando. Porque elas merecem esse apoio, tá? E gostaria muito que vocês prezassem muito por isso, tá bom? Falei um pouquinho aqui da Liga Nacional de Futsal Feminina, né? E torço que a gente consiga mudar esse panorama que é pessoal que só quer torcer por futebol ou esporte masculino. As mulheres têm vez e têm espaço. Então, por favor, apoiem sempre elas, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus, um bom domingo e uma boa semana que vai se iniciar ainda. Um abraço, fiquem com Deus. Fala aí, tudo bom? Eu tô aqui agora para dizer para você os resultados da base do futsal carioca. Eu vou falar primeiro da Série Ouro, das categorias Sub-9, 11 e 13 da Série Ouro, tá bom? Isso que aconteceu ontem. Tem alguns jogos acontecendo neste domingo, né, dia 6, que ainda não saiu os resultados, mas vou dar os resultados de ontem nas categorias Sub-9, 11 e 13, tá bom? Torço que você esteja feliz com o resultado que eu vou dar da sua equipe, da sua categoria ou do clube que você torce, tá bom? Vamos lá. Ontem, às 9 horas da manhã, tivemos 4 jogos, né? Em alguns lugares aqui do Rio de Janeiro. Tivemos o confronto entre Bradesco Seguros versus Brasipina no Sub-9, onde o Bradesco Seguros saiu vencedor por 1-0. No outro jogo, tivemos Heliópolis Atlético Clube contra o Arouca Futsal, onde o Arouca Futsal saiu vitorioso por 5-2. Também tivemos Helênico Atlético Clube versus Canto do Rio. O Helênico Atlético Clube saiu vitorioso pelo placar de 4-1, né? E também tivemos Real Futebol Clube versus Esporte Clube Mackenzie, na categoria Sub-9, isso, hein, galera? Lembrando. E o vencedor foi o Real por 5-0. Também tivemos a
na parte da tarde, desculpa, Vasco da Gama versus Bangu. E foi um jogaço na categoria Sub-9, onde o placar foi 3-3. Jogaço, hein? Também tivemos nessa parte da tarde Grajaú Country versus RV Sport. Placar de 4-1 para o Grajaú Country, né? E também, para finalizar, tivemos Grau 10 versus Irajá. E o Grau 10 saiu vitorioso pelo placar de 8-3. Placar bem extenso, né? Um placar, uma goleada, né? Agora vamos para o Sub-11, isso na Série Ouro, hein? Lembrando, gente, o resultado que eu estou dando é da Série Ouro, no Sub-11. Em Heliópolis, Atlético Clube versus Arouca Futsal. Heliópolis saiu vencedor por 3-1. Também tivemos Helênico Atlético Clube versus Canto do Rio. O Helênico goleou pelo placar de 11-1 Canto do Rio. Também tivemos Real Futebol Clube e Esporte Clube Mackenzie. O Real saiu vitorioso pelo placar de 5-2. Também tivemos Bradesco Seguro versus Brás de Pina. O Bradesco Seguro saiu vitorioso pelo placar de 5-1. Também tivemos Vasco da Gama versus Bangu. O Vasco saiu vitorioso pelo placar de 5-1, também repetindo o placar do Bradesco Seguros. Também tivemos Grajaú Country versus RV Sport. E o Grajaú Country saiu vitorioso pelo placar de 9-6. E para terminar aqui, tivemos um grande jogo entre Grau 10 e Irajá. E o Irajá conseguiu uma vitória pelo placar de 4-3. Um jogaço, hein, gente? Um baita jogo. E vamos finalizar aqui na Série Ouro, categoria Sub-13. Lembrando, resultados de ontem, gente, sábado, tá? Vamos lá, Heliópolis Atlético Clube versus Arouca Futsal. O Heliópolis venceu por 3-0. No Helênico, né, tivemos Helênico e Canto do Rio. E o Helênico saiu vitorioso por uma goleada de 10-0 em cima do Canto do Rio. Grande partida. Também tivemos Real Futebol Clube versus Esporte Clube Mackenzie. E o Mackenzie saiu vitorioso pelo placar de 5-1. E aqui estou vendo que tivemos um jogão entre Bradesco Seguros e Brás de Pina. O placar foi 4-4. Jogão, hein? Jogo lá e cá, né? Também tivemos Vasco da Gama versus Bangu. O Vasco goleou o Bangu por 13-1. Também tivemos Grajaú Country versus RV Sport. O RV Sport ganhou por 4-2. E também, para finalizar, tivemos um grande jogo também entre Grau 10 e Irajá. É onde o Grau 10 saiu vitorioso pelo placar de 4-3. Esses foram os resultados, galera, da Série Ouro, tá? De ontem, Série Ouro. Isso é muito bom. As categorias aí despontando e a base forte, hein? Isso é muito bacana. E torço que continue assim, evoluindo, porque a gente torce pelo sucesso sempre da base, onde que vai sair grandes craques futuramente para o futebol de campo. E a gente torce, né? Torce que dê tudo certo e que tenha sucesso sempre. Isso é o que a gente deseja. Agora, galera, vamos para a Série Prata. Série Prata. Na Série Prata tivemos categoria Sub-9, gente. Montanha versus Maran Tênis Clube. O Maran venceu a partida pelo placar de 7-0. Grande resultado. Também tivemos ontem Esporte Clube Garnier versus Olaria. O Olaria saiu vencedor pelo placar de 3-1. Tivemos também AFC Academy versus Ferroviário da Vila. O Ferroviário da Vila saiu vitorioso pelo placar de 7-3. E aqui eu tô vendo que tivemos um jogão entre Jacarepaguá Tênis Clube versus Palmeiras Futebol Clube. O placar foi 6-5 para a equipe do Jacarepaguá Tênis Clube. Grande jogo, hein? Partidaço. E agora vamos para a categoria Sub-11 Série Prata, hein, gente? Série Prata. Vamos lá, Montanha versus Maran.
O Maran saiu vitorioso pelo placar de 2-1. Deve ter sido um baita jogo, né? Um placar apertado, 2-1. E tô vendo que também teve um jogo muito bom aqui entre Esporte Clube Garnier versus Olaria. E o Olaria saiu vitorioso pelo placar de 6-5, né? Grande jogo. Também tivemos a FC Academy versus Ferroviário da Vila, onde o Ferroviário da Vila saiu vitorioso pelo placar de 6-3. E também tivemos Jacarepaguá Tênis Clube versus Palmeiras Futebol Clube. O Palmeiras saiu vitorioso pelo placar de 6-2 na categoria Sub-11 Série Prata. Tá, galera? Agora, para finalizar a Série Prata, resultados de ontem. Montanha versus Maran Tênis Clube. O Montanha saiu vitorioso pelo placar de 4-1. Esporte Clube Garnier e Olaria. O Olaria saiu vitorioso pelo placar de 5-3. AFC Academy versus Ferroviário da Vila. O Ferroviário da Vila saiu vitorioso por um placar elástico de 11-2. E para terminar aqui, na Série Prata, Jacarepaguá Tênis Clube versus Palmeiras Futebol Clube. E o Palmeiras saiu vitorioso pelo placar de 10-3. Né? Galera, bom resultado. Isso eu acho muito legal. Bastante gols. E isso aí empolga demais. Tá? A gente torce que tenha sempre grandes jogos, muitos gols, porque a torcida gosta de ver gols. Eu sou uma pessoa que sou apaixonado pelo futsal e amo ver gols e gosto de acompanhar demais. Apesar de estar com o futsal feminino na Associação Atlética Tijuca, eu amo demais ver bastante gols da jogos das categorias aí de base, né, que a gente chama, né? Isso é muito importante. Mas vamos lá, vamos torcer que tenha grandes jogos, grandes partidas e vamos buscar, tá? Vamos buscar sempre mostrar para vocês aí todos os resultados dentro do que a gente pode, tá? Eu amo futsal, tá? Não posso esconder isso, não sei esconder. Toda vez que eu comandei uma equipe, pelos clubes que eu passei, a entrega foi total, a dedicação, vestir a camisa, tá? Honrar e respeitar o clube por onde passei, isso é muito importante. Você que é atleta, você que é jogador, você que é treinador, preparador físico, não importa. Quando você estiver naquele clube, defenda aquelas cores com unhas e dentes, respeitando o adversário. E eu sempre digo, independente de placares, você quer respeitar o adversário? Faça gols, não deboche, não humilhe o adversário, porque já está sendo humilhado, perdendo por aquele placar elástico. Então, em respeito ao time, à equipe, aos torcedores, quer respeitar, faça gols. Não queira humilhar o adversário, porque você assim vai gerar um conflito, pode gerar brigas. Isso não é legal. Então, em respeito ao adversário, faça gols, tá? Não despreze, não menospreze, respeite, tá? E valorize o futsal feminino, o futebol feminino, respeite elas, dá a chance a elas, apoiem elas, porque elas merecem. Eu desejo aqui colocar uma hashtag base feminina. Meu sonho é ver o campeonato carioca da base com meninas jogando. Porque em São Paulo tem e seria legal se aqui no Rio tivesse também, tá? Futsal feminino já de base das outras categorias e a adulta que é a principal. E é muito ruim você olhar a Liga Nacional de Futsal Feminino, não tem um time aqui do Rio. E aqui tem vários talentos, vários atletas que poderiam representar muito bem o Rio de Janeiro. Entendeu? Então, vamos lá. Pessoal que gosta de investir, patrocinar. Vamos criar uma equipe forte, feminina, para disputar essa liga, para ter um representante aqui do Rio. Não deixar o título
ficar sempre para São Paulo, Santa Catarina, o Paraná. Está na hora do futebol de salão do Rio de Janeiro voltar ao cenário nacional. O futsal feminino e masculino está muito regional aqui no Rio. Temos que ser reconhecidos nacionalmente e depende de pessoas que queiram investir sério e também pessoas que levam a sério o trabalho dentro do futebol, do futsal, qualquer que seja o esporte, mas que seja com seriedade e transparência, tá bom? Aqui fica um abraço meu, que Deus abençoe, bom domingo a todos, dia 6/8/2023, boa semana para todos e vamos torcer que dê tudo certo, que a semana comece bem e que todos se protejam, se cuidem, tá? E lembre-se, ame seus pais, respeite seus pais, cuide de seus pais. Isso é muito importante. Não só jovens, crianças e adultos, mas todos em geral, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um.